They're playing basketball. We love that basketball. Olá, ouvintes do nosso digníssimo Brasquete. Sejam bem-vindos ao nosso 30º programa. A temporada da NBA está aquecendo. Os times aí estão com média de 15 jogos cada time, né? E eu, Pedro Bial, tenho nessa semana a honra de ter de volta o nosso amigo Ângelo. Então fala, Ângelo, com a galera. Salve, Pedrão. É um prazer estar de volta ao Brasquete depois de um tempo fora, mas agora vamos que vamos. E o meu destaque para o podcast dessa semana é que na segunda-feira dessa semana só faltou tocar a Marselhesa no Garden, que Frank Ntilikina conquistou o coração dos Knickerbockers. Realmente a gente vai tratar um pouquinho melhor depois disso. E hoje o meu destaque é Trust the Process. Embiid drives, scores! 46 for Embiid! Então vamos começar, Ângelo. Hoje a gente vai tratar de alguns assuntos que são... O primeiro deles foi o jogaço que ocorreu entre o Boston Celtics e o Golden State Warriors, dois times que estavam invictos há um bom tempo, e o Celtics acabou levando a melhor, né? Depois disso, vamos falar sobre o jogo que ocorreu nessa segunda-feira entre o Knicks e o Cavs no Garden, que deu o que falar, tanto no pré-jogo quanto durante o jogo. Após isso, vamos falar de um confronto de dois times jovens, bem promissores, que são o Sixers e o Lakers. Teve uma performance sensacional do Joel Embiid, a gente vai comentar melhor sobre isso. E no nosso pick de destacar 2 calouros por semana, essa semana trazemos 2 novos calouros. E o Ângelo vai trazer agora a visão dele sobre a troca do Bucks e do Suns, que levou o Bledsoe pro Bucks, já que agora a gente já tem alguns jogos para ter uma amostra. E no Big Apple Moment dessa semana, o nosso querido Brooklyn Nets e como é que está sendo esse começo de temporada do Nets, né? Então vamos começar, Ângelo. Primeiro assunto da nossa pauta de hoje. Como é que foi esse jogo entre os Celtics e o Warriors, né? O TD Garden viu um jogo muito bom. Olha, Pedrão, não tem como não esperar de duas equipes bem regulares como o Celtics e como o Warriors uma partida desequilibrada. Uma partida que um dos times atropelha, ou seja, um total passeio. Muito dificilmente se acontecer. E foi o que a gente viu, foi emoção até o final. E o fator casa, o TD Garden lotado, foi um diferencial para a equipe do Celtics. Parece que o Celtics pôs muito na mesa ao abrir mão de alguns jogadores que estavam consolidados no seu time, como o Isaiah Thomas e o Crowder, e trazer jogadores e investir em jogadores novos, como o Brown e como o Tatum. O Celtics pagou um preço muito grande, mas quando você tem um treinador como o Brad Stevens, vale a pena você fazer esses sacrifícios maiores. E a gente viu um jogo muito equilibrado, em que as defesas se sobressaíram, e a partida pau a pau grande parte do tempo. E acho que é importante ressaltar que as equipes estão mostrando um nível de basquete muito acima, sabe? Você vê que, apesar de ser uma partida que o placar não chegou nem na casa centenária, foi uma partida que chamou a atenção pela qualidade técnica e principalmente pelos ajustes defensivos que os dois times têm. Realmente, a gente fica falando, o Golden State está passeando na liga, o Boston está passeando na liga, mas quando se enfrentam, você vê que os times que são comandados por Steve Kerr e por Brad Stevens são diferenciados. Bom, da minha parte, eu acho que é importante destacar que o Irving foi decisivo no momento final, mas não teve um aproveitamento tão bom, né? Foram 4 bolas em 16 tentadas, média de 1 bola a cada 4, né? Mas distribuiu bem o jogo, pegou alguns rebotezinhos, mas o líder de pontuação do Celtics foi o Jaylen Brown. E o Jaylen Brown está jogando muito essa temporada. O Boston decidiu, como o Ângelo disse, se livrar do Thomas, do Crowder, esperando também muito disso, né, dessa evolução do Brown,
e a consequente chegada do Tatum também, jogadores para a mesma posição do Crowder, né? E, bem, o que acontece é que o Boston está se dando bem nisso porque o Brown está jogando um basquetebol muito bom, ele está mantendo uma regularidade muito boa, botando a pontuação mesmo, que é importante para o time, né? Ele, inclusive, jogou 34 minutos, só jogou menos que o Al Horford também fez uma partida. Do lado do Warriors, o que a gente observou foi uma noite bem fraca do Stephen Curry, né? Ele não passou de 10 pontos e com um aproveitamento muito ruim, 3 bolas em 14, né? Um pouquinho mais que 20%. Também foi o caso do Klay Thompson, que fez apenas 13 pontos e acertou 5 em 18 tentadas, mas isso é muito reflexo do que você disse, Ângelo, que foi a defesa forte dos times. O Draymond Green chegou perto do triple-double, né? Mas de qualquer maneira, o Golden State não tem uma dominância, não se percebe essa dominância tão grande. Alguns vão dizer que é questão de não jogar tudo que sabe na temporada regular, e talvez até possa ser. Mas a verdade é que o Boston Celtics saiu vitorioso desse embate, que foi realmente um jogo muito bom de se assistir. Algum outro aspecto, Ângelo, que você gostaria de tocar no nosso jogo? Não, acho que de destaque final, assim, apontar que a equipe do Celtics está tendo um aporte muito grande por parte do Al Horford, como você mesmo citou. Ele está jogando bastante e ontem mais um duplo-duplo para a conta dele. E a gente vê que é um jogador que, acima de tudo, é um jogador muito eficiente. O Celtics ele faz uma rotação no banco muito boa. Você vê que o Stevens conseguiu trazer jogadores como o Baines, como o Rozier, até como o Daniel Theis, para jogadores que considerados bem encostados, para poder fazer um papel de destaque, ou seja, dedo do técnico é tudo. Exatamente, o Brad Stevens com certeza vai despontando aí forte como um dos candidatos a Coach of the Year dessa temporada. Mas agora vamos seguir. Embiid drives, scores! 46 for Embiid! E nosso segundo tema de hoje é o jogo que aconteceu nessa segunda-feira, dia 13, né? Lá no Nova York, o New York Knicks recebeu o Cleveland Cavaliers e foi um jogo tenso, né? Foi um jogo tenso porque se tornou bastante tenso por alguns fatores extra-quadra, principalmente. Primeiro, a última partida do Cavs havia sido contra o Dallas Mavericks, né? E o calouro do Dallas, o Dennis Smith Jr., que está jogando bem, um pouco inconstante ainda, mas está jogando bem, recebeu altos elogios do LeBron. O LeBron, inclusive, disse que o Knicks não deveria tê-lo deixado passar, que ele deveria ter sido o Knicks. Bom, se ele quis ser ofensivo ou não, com o Frank Ntilikina, o Rookie Nova York, aí já é uma discussão extra. Mas a verdade é que ele falou que o Knicks não deveria ter deixado passar. E jogaria exatamente na próxima noite contra o Knicks, né? O Enes Kanter, recém-chegado em Nova York, mas já é um fan favorite. A torcida já gosta muito do Kanter. Saiu em defesa do nosso querido Frank Ntilikina, né, falando que ele foi o escolhido, não trocaria ele por ninguém, assim como o KP deu declarações nesse mesmo sentido. E quando o jogo rolou, né, o Cavs ainda está nessa indefinição, né, ainda não está apresentando um basquete tão convincente assim. E durante o jogo teve uma confusão, né? Explica melhor pra gente, Ângelo, essa confusão dentro do jogo, o que aconteceu? Olha, Pedrão, foi nos momentos que o Knicks estava fazendo uma run, aquele momento que o time começa a pontuar e o outro time não responde, e o Cavs usou toda a sua experiência, o seu elenco bom, e colocou o Wade e o LeBron em quadra. A gente sabe do entrosamento deles, então numa dessas jogadas,
o Wade mandou um alley-oop pro LeBron e o LeBron cravou. E na hora que o Frank foi pegar a bola, ele acabou indo de encontro ao LeBron. Pela primeira vez até pareceu a ser por acaso. Mas depois disso o LeBron plantou o seu pé e ficou na frente do Frank. Eles acabaram trombando e na terceira esbarrada rolou um empurrão. E a coisa começou a se apimentar e essa pimenta rendeu pro jogo todo. Um dos melhores jogos que teve nos últimos tempos. E o que acontece é que ao longo do jogo o Knicks teve uma certa dominância, né? Mandou bem no jogo, mas no último quarto a coisa desandou e o Cleveland acabou vencendo no final, uma virada muito boa, por 104-101. Eu já vou fazer logo a minha análise nessa questão, depois passo para você, Ângelo. Muito se falou nas redes sociais, começou o embate, não mexam com o King, com coisas desse tipo, porque o LeBron inclusive postou a foto em que a foto foi tirada ele em cima do logo, né, do centro da quadra, falando que era o rei de Nova York, etc. Bem, uma coisa é verdade, o LeBron vem fazendo jogos muito bons contra o Knicks, tanto no Garden quanto fora do Garden. Isso muitas vezes era motivado... Realmente, o LeBron é um ótimo jogador, é claro. Mas nas últimas temporadas o time de Nova York não era lá essas coisas, convenhamos. E acontece que, acho que pela primeira vez, tanto no primeiro jogo, naquele primeiro jogo da temporada, né, entre as duas equipes, que o Knicks era vencedor lá em Cleveland, quanto nesse último que o Cavs acabou vencendo, foi muito difícil para o Cavs os dois jogos. A vitória foi muito suada e Nova York, a temporada vem mostrando isso, vem recuperando o seu respeito. O time está jogando jogo físico, o ambiente está bom. Foi muito difícil para o Cavs ganhar esse jogo. E eu nem acho que o LeBron tenha sido o principal responsável por isso, não. Para mim foi o Kyle Korver que estava com a mão quentíssima no quarto ali, acertando tudo, saindo das screens. Seu estilo de jogo, mas caindo tudo. E eu não sei, eu acho que isso vai fazer acender quem sabe uma rivalidade nova aí na NBA, né? Criou a rivalidade Cleveland Warriors. Agora quem sabe está se criando uma Nova York e Cleveland, mas o fato é que durante a semana as redes sociais ficaram empolvorosas aí porque gente de um lado defendendo o King, gente de outro lado falando que ele agiu mal, que defendendo o Calouro, e no final do jogo o Enes Kanter também deu declarações falando que já existe um rei em Nova York, ele chama Kristaps Porzingis. Bom, isso aí vai dar pano pra manga, mas Ângelo, no final, o que você achou dessa história toda? Olha, eu acho que a equipe do Cavs mostrou que o talento, mesmo assim, ele consegue às vezes superar a desorganização. O time do Cavs estava uma bagunça, jogando com o Shumpert de armador, mas não foi nenhum demérito. A equipe do Knicks perder a vantagem, porque o Knicks é uma equipe muito nova e estava jogando uma bola absurda, o jogo estava muito encaixado e erro de rotações. O Knicks foi uma equipe que mudou bastante. Alguns pequenos detalhes fizeram com que o Cavs crescesse, sabe? Mas eu acho que eu concordo com você que tá pintando uma rivalidade aí. São duas equipes que já fizeram 2 bons jogos, uma vitória para cada lado, e dando a tendência natural das coisas, talvez a gente pode ver um Knicks e Cavs nos playoffs, já que o Cavs deve ir para as cabeças e o Knicks deve brigar por uma das últimas vagas. Mas acho que de conclusão assim mesmo, é aquela coisa, foi mérito do Cavs, mas o Knicks também está jogando bastante bola para uma equipe limitada e começou muito desacreditada. O Jeff Hornacek fez boas movimentações, como colocar o Jarrett Jack titular, então acho que o Knicks está colhendo os frutos disso. Mas tirando isso, acho que são duas equipes que o Cavs, quando encaixar, vai ser uma equipe postulante a título novamente, e a equipe do Knicks é uma equipe muito promissora. Bom, Ângelo, então uma última pergunta para você dentro desse assunto ainda.
do lado do jogo do Knicks, o KP não teve uma noite muito boa, com aproveitamento muito bom. Por isso, o Tim Hardaway Jr. ele teve uma noite muito boa, fazendo 28 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, com aproveitamento de 50%. A gente pode dar até para dizer que ele foi o principal jogador ofensivo do Knicks no jogo. E essas boas performances ofensivas repetindo nos últimos jogos. O que você acha que se deve esse fato de ele ter começado mal a temporada e vir adquirindo essa confiança, né? Essa regularidade? Eu acho que o Tim Hardaway ele passou por um processo de amadurecimento no Hawks e que esse crescimento dele como um jogador que vai deixar de ser aquela eterna promessa é um processo demorado, sabe? Ele está se acostumando a lidar com um volume maior de jogo, com aquela necessidade de aparecer para receber o jogo, mas nos últimos 5 jogos o Tim Hardaway está com média de mais de 20 pontos e um aproveitamento na casa dos 50%. Ou seja, a gente vê que ele é um jogador que está em franca ascensão e é aquele processo, o jogador está aprendendo como passar a assumir um novo papel. Eu acho que o Tim, apesar dos pesares, está indo regularmente bem nisso. Ele ainda apresenta algumas dificuldades, mas nos últimos 5 jogos, principalmente, o crescimento dele está se mostrando importante. A questão disso é saber se ele vai conseguir se manter regular. Mas, tirando isso, eu acho que o Tim é um jogador que vem para ser um dos melhores jogadores da posição 2 da NBA no futuro. Então, passamos agora a um novo tópico. Embiid drives, scores! 46 for Embiid! Bem, jogo de duas equipes muito promissoras, né? O Los Angeles Lakers e o Philadelphia 76ers. Acabou, no final, dando a vitória do Philadelphia 76ers, né? Esse jogo aconteceu na quarta-feira, né? No dia 15. O Sixers ganhou por 115-109 e tiveram duas performances muito distantes nesse jogo. Uma distoante para cima, né? No caso, foi a performance do Joel Embiid, que fez em 34 minutos 46 pontos, 15 rebotes, 7 assistências e anotou também 7 tocos. Foi o primeiro jogador da história a conseguir esses números combinados, né? Que são números muito expressivos, muito mesmo. Acho que os 7 tocos são muita coisa. Isso com certeza foi um fator totalmente determinante para a vitória dos Sixers. Além da boa performance do Simmons, é claro, que vem jogando bem, beirou o triple-double. Faltou um rebotezinho só para ele. Do outro lado, a performance distoante foi uma performance negativa do Lonzo, né, que jogou por 21 minutos e anotou apenas 2 pontos, pegou 5 rebotes e deu 2 assistências. O problema não é nem ele ter anotado só 2 pontos, né? A questão principal é o seu aproveitamento. Foi muito ruim, acertou apenas uma bola em 9 tentadas. E a maioria dessas bolas tentadas foram bolas de 3. Dessas 9 tentadas, 6 foram bolas de 3. Ângelo. Oi. Primeiro, vamos começar pelo lado perdedor. O que você acha que tá faltando pro Lakers para ganhar alguns jogos? Porque muitos dos jogos que esse time vem perdendo, muitas das vezes são por uma pontuação pouca. Igual nesse jogo ele perdeu por 6 pontos. Por que você acha que o Lakers não tá ganhando jogos? Eu acho que o Lakers ele ainda tá, assim como o Knicks, perdendo alguns jogos graças a ter um elenco muito jovem, e são necessários ajustes para isso. No último jogo, a equipe do Lakers já começou com o Kyle Kuzma de titular e trazendo o Julius Randle do banco. E isso mostra que a equipe, o Luke Walton vai ajustando a equipe procurando um lineup confiável, porque você vê, igual você bem falou, os placares apertados mostram que o talento está ali. Então, a questão da equipe do Lakers é encontrar um esquema melhor, em que o Lonzo se adeque a ter mais liberdade para tomar seus arremessos, mas também que a equipe consiga uma consistência nos minutos finais.
Talvez uma questão do ajuste defensivo ali, trazer um jogador mais para poder ajudar a fechar o garrafão. Essas coisas fazem diferença, principalmente quando você tem o Brook Lopes no time, que é conhecido por não defender nada. Mas assim, a equipe do Lakers tá faltando só alguns pequenos ajustes. Eu acredito que a equipe tá perto de conseguir atingir um patamar, obviamente não ser uma equipe de playoffs, mas ser uma equipe que faz bons jogos e de vez em quando faz uma gracinha para seus torcedores. E, bom, agora vamos pro lado vencedor do jogo, né? Será que agora o 76ers engrena? Agora, quando a gente olha na tabela, eles estão na 6ª colocação, né, com 8 vitórias e 6 derrotas, sendo que o Knicks, que está em 5º, e o Bucks, que está em 7º, tem o mesmo recorde, né? Então, será que o 76ers agora finalmente sai de uma losing season e vai para os playoffs? Acho difícil passar esse 5º colocado, hein? Mas brincadeiras à parte, eu acho que a equipe do Sixers está mostrando o mesmo processo que foi dito com a equipe do Lakers e com a equipe do Knicks, que é esse processo de estar se adaptando e saber como encaixar as peças novas, ainda mais que eles têm o Markelle Fultz lesionado. Mas eu acho que pelo que a gente tem visto da atuação do time, se a equipe conseguir manter o Joel Embiid saudável, ele e o Ben Simmons formam uma dupla letal. Aí você junta com bons apoiadores, como o J.J. Redick, como o Robert Covington, que deu um passo à frente, eu vejo a equipe do Sixers como uma equipe de playoffs. É uma equipe muito perigosa, mas é uma equipe para o futuro. Ainda tem algumas carências no time, mas eu acredito que a equipe parece que está começando a dar os passos no caminho certo para ter uma equipe de destaque. Bom, já que você puxou o Covington aí na sua fala, né, a ESPN, o Adrian Wojnarowski, né, o nosso querido Wojbomb, noticiou que o 76ers está renovando o contrato com o Covington, né, que é um jogador importante para o time, ele é importante para o elenco, ótimo matador de bola de 3, um jogador forte fisicamente. E, bem, ele vai ganhar um contrato de 4 anos de duração com um valor total de 62 milhões de dólares, né? Daí um pouquinho mais de 15 milhões por temporada, se a gente for fazer a média. O que acontece? De certa maneira, esse é um contrato pesado, né? Será que essa renovação longa vai ter que fazer o Sixers no futuro escolher uma das suas estrelas para sair do time, né? Porque são 3 picks altas aí, né? O Embiid, o Simmons e o Fultz, que daqui a um tempo vão precisar ganhar um contrato novo, né? Eles provavelmente vão querer ser pagos. O que você acha disso? Eu acho que a equipe já está mostrando que ela está conseguindo acumular os talentos, mas precisa aprender a manejar eles. A equipe já provocou uma desvalorização absurda no Jahlil Okafor, que já está entregue de lado. O Sixers cogita até dar um buyout nele, um jogador com muito potencial ainda, o Okafor, mas acabou totalmente negligenciado. E eu acredito que a equipe vai sim acabar tendo que escolher entre um de seus talentos mais uma vez. Porque se você parar para observar, a equipe já está encontrando um pouco de desconforto no Fultz, porque apesar do Fultz ser um chutador, ele também acaba ocupando a posição de armador, e isso aí já tem um Ben Simmons no lugar. Então eu acho que se a equipe não souber, com o Brett Brown, encaixar direitinho as peças, vai vir mais troca envolvendo esses jovens no futuro. Bom, para dar minha opinião, se eu fosse escolher um dos 3 para deixar de lado, eu acho que eu também deixaria o Fultz, mas é óbvio que esses aspectos que você citou levam em conta, mas para mim uma coisa que faz muito sentido dizer é que a armação é uma posição que não é tão carente na NBA, né? Existem muitos armadores, existem vários armadores excepcionais de primeiro escalão, como o Stephen Curry, o Russell Westbrook, mas os jogadores que vêm abaixo desses têm um nível muito bom também. E são jogadores que às vezes não são tão caros, né? Então se você pega caras mais experientes, como sei lá, um Jeff Teague com o contrato acabando, quando o contrato dele acabar, uma coisa desse tipo, você repõe bem a sua armação, né?
E pra mim, se eu chegasse lá na hora e não tivesse dinheiro pra renovar com os 3, eu acho que talvez eu deixaria o Fultz de fora. Embiid drives, scores! 46 for Embiid! Mas, falando em Fultz e calouros, né, a gente tá com a tradição de toda semana trazer 2 calouros para serem destacados aqui no programa. Bem, Ângelo, começa aí então. Qual é o seu calouro essa semana? Eu vou falar do Donovan Mitchell, o shooting guard do Utah Jazz. Olha, o Donovan Mitchell, ele jogou na Universidade de Louisville e ele foi um jogador que acabou saindo depois do top 10 para a equipe do Utah Jazz, mas ele começou a temporada e nas médias totais ele fatou média de 15 pontos por jogo, 2 assistências e meia e 2 rebotes e meio por jogo. Isso jogando um total de 30 minutos. Ou seja, o Mitchell é um jogador que já chegou pronto para a liga, é um jogador que contribui de imediato para a equipe do Jazz. E numa equipe que carece tanto de opções ofensivas, ele está chamando a responsabilidade. O que ele está jogando junto do Rodney Hood é brincadeira, ainda mais agora depois da lesão do Rudy Gobert. Como destaque do jogo do Donovan Mitchell, eu destacaria o atleticismo e, apesar de ser um jogador baixo, eu destacaria a defesa e a capacidade de ser um bom arremessador de vários cantos da quadra. A gente percebe que o Mitchell ele prefere tomar o chute de fora, principalmente por causa da questão da estatura, mas ele também sabe se virar com a bola lá dentro e ele é um jogador com um atleticismo muito grande. As dúvidas pairavam em cima do Mitchell em relação à altura dele, porque ele é um jogador baixinho, ele é um jogador de 6'3", ou seja, é 1,90 m, e ninguém sabia muito se a posição dele era armador ou alarmador. Acabou que o Quinn Snyder tá conseguindo extrair muito bem o jogo do Mitchell, e ele é um dos postulantes a calouro do ano. Para mim, é um dos jogadores, não foi surpresa para mim, já era um dos jogadores que mais me agradava na época do draft, mas foi surpresa como ele já chegou assumindo a posição de pontuador na equipe do Jazz, que depois da saída do Gordon Hayward, acabou um pouco carente disso. Para mim, o Mitchell é uma grande surpresa, um jogador baixinho, um jogador um pouco mais rodado em universidades, mesmo assim, valeu a escolha do Utah Jazz. Mitchell é um jogador de muito futuro. Então, o meu calouro é o Lauri Markkanen do Chicago Bulls, né? Bom, o Bulls recebeu essa pick original Markkanen na troca do Jimmy Butler, né, que a gente já comentou extensivamente aqui. Talvez foi uma escolha um pouco criticada na data do draft, mas entendo que era a posição que o Bulls precisava. Até porque recebeu na troca o Dan e o Lavine e não queria lotar o perímetro de jogadores. Acontece que o Markkanen era um jogador que tinha suas limitações conhecidas. Era óbvio que ele chutava muito bem de 3, mas ele não é físico, né? Ele é um jogador fraco fisicamente, no caso. E também ele não, assim, ele era muito conhecido pela sua bola de 3, né? Jogava em Arizona, no college. Ele vem da Finlândia, mas jogou o college nos Estados Unidos, né? Então já conhecia um pouco o jogo, só que se esperava que levaria bastante tempo para ele se adaptar. É óbvio que ele está em processo de adaptação, mas ele conseguiu aproveitar bem a oportunidade que teve no Bulls e está anotando seus 14,7 pontos por jogo, 7,7 rebotes e 1,5 assistência. Ele levou uma certa sorte também, porque nada vem dando certo para o Bulls essa temporada, né? Inclusive, no começo da temporada ocorreu a briga entre o Mirotic e o Bob Portis, que são os dois principais concorrentes com ele pela vaga ali, né? O Mirotic machucado quebrou a mão e o Bob e o Portis, sim, por causa disso é óbvio que teve consequências. O Markkanen conseguiu jogar, conseguiu mostrar serviço e vai indo muito bem, né? Tá sendo um dos líderes dos calouros em pontos por jogo. E, bem, é aquele
ele tá jogando no seu estilo de jogo, né? Na bola de 3, ali às vezes um mid-range. Ele não tem força, não tem corpo pra jogar lá dentro assim, como um big man clássico. Muita gente comparava ele como um novo Porzingis, a partir do momento que o Kristaps Porzingis passou a fazer sucesso, né? No entanto que o jogo é um pouco diferente. O jogo do KP, desde quando ele veio para a NBA, ele tinha mais opções. O jogo do McKinney me parece um pouco mais limitado. Mas, sem tirar mérito nenhum dele, está aproveitando muito a oportunidade que está tendo no Bulls. E está conseguindo se firmar aí como o titular desse time. Embiid drives, scores! 46 for Embiid! Bem, agora semana passada a gente comentou a nossa expectativa, né, para essa troca que ocorreu do Eric Bledsoe indo pro Milwaukee Bucks. E como eu já falei semana passada, eu vou me abster desse assunto, mas Ângelo, agora que a gente já tem uma amostra de como o time está jogando com o Eric Bledsoe, o que você está vendo nesse Bucks diferente antes do Bledsoe chegar? Olha, eu acho que a equipe do Bucks agora tem uma opção, não que o Brogdon não fosse confiável, mas a equipe traz um jogador um pouco mais experiente. O Bledsoe já está com seus 28 anos e é um jogador que encaixa no estilo da equipe. É um jogador atlético, um jogador que defende. Não é o jogador dos mais altos do mundo, ele tem 6'1", mas é um jogador que acaba conseguindo suprir uma ausência da equipe do Bucks, que é adicionar na posição 1 um talento um pouco mais refinado. A equipe já tinha dado um contrato grande para o Della Vedova e tinha apostado no Brogdon, mas todo mundo sabia que faltava um talento um pouco mais refinado para a equipe já brigar mais de imediato nas cabeças da liga. O Bledsoe, em 4 jogos até o momento pelo Bucks, está fazendo 13,3 pontos, dando 5,3 assistências e pegando 4,8 rebotes. Isso mostra que ele é mais um jogador completo numa equipe que precisa de jogadores completos, que façam um pouco de tudo. E o importante de ressaltar na questão do Bledsoe é que ele já chutou para 40% de aproveitamento das bolas de 3, ou seja, quando tem uma equipe que tem um jogador que infiltra e passa bem, como o Giannis Antetokounmpo, ter jogadores que matam bolas de 3 no perímetro é importante. E eu acredito que o Bledsoe vai ser um par muito forte para o Chris Middleton no perímetro do Bucks. Ou seja, a equipe do Bucks dá um passo para frente, porque eles estavam com o Greg Monroe e o John Henson ali, um pouco disputando um espaço meio que inexistente ali na equipe. E com isso, a equipe acabou abrindo mão de uma pique de primeira rodada, mas que seria de final de primeira rodada, visto que o Bucks com certeza vai para os playoffs. Sendo assim, valeu bastante a pena a troca para o Bucks. Era uma das equipes que o fit do Eric Bledsoe era o melhor. Com certeza. Quando a gente, como disse, né, quando a gente olha a tabela, o Bucks tá ali dentro da zona de classificação por enquanto, né, para os playoffs. E, bom, já falei semana passada, acho o Bledsoe um ótimo arremessador, né? Mais uma opção para esse ataque do Bucks, que era muito centrado no jogo dentro de garrafão do Giannis. Bem, agora passamos ao nosso semanal Big Apple Moment. Anywhere it's up to you, New York, New York. Nessa semana vamos falar do Brooklyn Nets, né? A equipe de Brooklyn teve uma certa mudança para essa temporada, né? A principal delas foi a chegada do D'Angelo Russell, que um jogador muito jovem com bastante futuro, né, para comandar o Nets. Além disso, o time fez algumas escolhas no draft, fez a troca pelo Allen Crabbe, tudo isso a gente já comentou bastante nos programas passados. Agora ver como é que isso vai se aplicar dentro de quadra, né? Bom, no momento o Nets ocupa a 13ª posição na conferência, né?
com um recorde de 5 vitórias e 9 derrotas, estando à frente apenas do Hawks e do Bulls. E, bem, a gente vai tentar comentar um pouquinho o que está dando certo e o que está dando errado para o Nets agora no começo. Então, Ângelo, comece você, né? Eu lembro, inclusive essa eu vou puxar, que é óbvio que era uma situação diferente, mas nos nossos primeiros programas, quando a gente estava comentando assim sobre free agency ainda, né? Quem estava se dando melhor, quando ainda não havia ocorrido a troca do Carmelo Anthony, né? Ainda estava aquela tensão entre o Carmelo e o Phil Jackson, ainda. E o Diego, no dia, fez a pergunta pra gente, né? Quem a gente achava que tinha um futuro mais garantido? O Knicks ou o Nets? Eu lembro que você e o Diego afirmaram que era o Nets. E eu falei que, apesar de tudo, acho que o Knicks ainda tá melhor. Bem, é óbvio que esse comecinho de temporada não vai dizer muita coisa, a situação mudou muito. Mas quando a gente olha para a tabela, a gente vê o Knicks numa posição muito melhor do que o Nets, né? Por quê? Por que será que o time não está conseguindo ganhar mais jogos, né? Porque praticamente a cada um jogo que ganha está perdendo 2. Eu acho que são equipes que estão criando uma espinha dorsal jovem, mas o diferencial para a equipe do Knicks tá na frente do Nets é ter um jogador de total confiança como o Kristaps Porzingis. A equipe do Knicks joga pelo Porzingis. A equipe do Nets está passando por um processo de adaptação e ele vai esbarrando em várias etapas. Primeiro veio a lesão do Jeremy Lin. Agora está a lesão do D'Angelo Russell, que acho que vai parar por mais ou menos 3 semanas. E eram jogadores que o Lin no seu primeiro jogo, quando machucou, estava fazendo 18 pontos. O D'Lo estava com média de 21 pontos. Eu acho que a prova de que o trabalho está sendo bem feito é que jogadores como o DeMar Carroll e o Rondé Hollis Jefferson estão nos seus melhores anos de pontuação da carreira. Ou seja, a equipe do Nets está conseguindo fazer com que existe uma evolução nos dois lados da quadra. Só que isso não reflete nos ratings. O Nets é apenas a 22ª melhor equipe com rating ofensivo e a 23ª melhor equipe com rating defensivo. Isso pode estar sendo visto principalmente porque o Nets está passando por um processo mais duro de reconstrução. Faltaram as picks. Agora o time estava com dinheiro sobrando na free agency, agora não está com tanto dinheiro sobrando, e a equipe se reformulou fortemente mais uma vez. Mas eu acho que com o material que tem a equipe do Nets, o trabalho do Kenny Atkinson é muito bom. Mas a gente vê já que, assim como o Knicks tem uma referência no Porzingis, o Russell passa a virar uma referência na equipe do Nets. A gente já vê como ele foi clutch no jogo contra o Portland Trail Blazers em Oregon. Foi um jogador que mostra que é a identidade da equipe do Nets. Eu acho que quando se ganha um jovem assim, a praticamente troco de banana, você tem que construir em cima dele. Mas eu acho que o trabalho do Nets é mais de paciência do que da equipe do Knicks. Acho que nesse ponto eu vou ter que voltar atrás no meu discurso, porque a equipe do Knicks, apoiada no Porzingis, parece estar dando mais sustentação. Mas o Nets não fica tanto atrás. É uma equipe que está mostrando trabalho. A questão é que a dureza do passado e dos erros dos dirigentes antigos do Nets faz com que seja mais duro o caminho. Aí soma isso com as lesões, a coisa fica complicada. Mas o Nets é uma equipe de futuro, sim. Eu acho que o time talvez tivesse condições de ter mais vitórias nesse período, né? Porque quando a gente olha o calendário, os times que o Nets jogou contra, não foram times assim que com certeza vão brigar lá em cima, né? Fez 2 jogos contra o Magic, que ganhou 1 e perdeu 1, ok. Aí fez 2 jogos contra o Suns, ganhou 1 e perdeu 1. Perdeu para o Indiana Pacers.
E outros times como o Knicks, como o Portland que você citou, o Lakers, o Nuggets, são times que estão brigando para se provar, né? O jogo mais difícil assim, eu acho que provavelmente dá pra gente dizer que foi a melhor apresentação do Nets na temporada, foi a vitória contra o Cavaliers. Que foi um jogo que o Cavs naquela ocasião tava... O começo de temporada do Cavs foi bom, aí depois deu essa caída a partir dessa derrota pro Nets, né? Então é um time que não estava sendo... O Cavs não estava sendo ainda criticado e nada disso. E o Nets foi lá e conseguiu fazer um resultado ótimo. E o LeBron anotou um triple-double naquele jogo, mas do lado do Nets, muitos jogadores contribuíram para a pontuação. O Rondé fez 19, o Carroll fez 18, o Dwight fez 22. Então, inclusive ganhou o jogo sem a presença do D'Angelo Russell e nem do Jeremy Lin, né? O que só corrobora com o que você disse, que o trabalho do Atkinson é bom, porque você conseguir ganhar um jogo do Cavs, estando o Cavs bem ou mal, sem Jeremy Lin e sem o D'Angelo Russell, que são os principais jogadores, é um feito muito impressionante. Mas, assim, um pouquinho assim como o Knicks, é um time ainda de muitos jovens. É óbvio que vai ter essas variações, e vai ter uma noite que tudo vai cair, vai dar tudo certo contra um time muito bom. Mas às vezes contra um time ruim, os arremessos podem não estar encaixando e o time não consegue ganhar os jogos. Mas com certeza a gente pode dizer que não é um tanque forçado, né? Porque o time não tem a posse da sua pick. Então essa está com o Cleveland, né? E devido à troca com o Boston. Então a intenção do time é ganhar a maioria de partidas que conseguir. A maioria das partidas que conseguir, né? E bem, eu acho que o Nets tem condições de fazer isso. Ganhar mais partidas, né? Não sei se as próximas, né? Porque quando a gente olha o calendário, os próximos jogos que o Nets vai enfrentar sexta-feira agora, no dia que a gente grava, o Jazz. Depois pega uma sequência bem pesada de Warriors, Cavs, Blazers, Grizzlies e Rockets, né? Uau! Então são 6 jogos difíceis. O mais facilzinho deles, assim, que do mesmo jeito é complicado, é o Portland. O Grizzlies está jogando muito bem, apesar de tudo estar contra o time. A questão é que é óbvio que vai ter partes do seu calendário que vão ser mais difíceis, vai ter partes que vão ser mais fáceis. Mas eu acho que é importante para o Nets nesse momento é tentar manter um padrão de jogo, tentar desenvolver os jovens o máximo que der. Quando o D'Angelo voltar, né, botar esse time na mão dele mesmo, falar: você é o cara, você vai liderar a gente, porque ele tá aí para fazer isso, né? E bem, tentar torná-lo o seu franchise player, né, para que você não perca, porque o contrato dele tá relativamente perto de acabar, né? Essa é a terceira temporada do D'Angelo na NBA, então o seu próximo ano de contrato é o último ano garantido, né? Quer dizer, o último ano de contrato mesmo. Não pode mais haver extensão. A extensão já foi feita, no caso. Então, Pedrão, Oi. você sabe se como o Russell foi trocado antes de completar os 4 anos pelo mesmo time, o Nets pode fazer aquela extensão prévia com ele, igual o Sixers fez com o Embiid? Eu não sei te dizer, Angelo. Acho que deve haver um período mínimo, né, para isso. Realmente não sei. Mas provavelmente, se eu não me engano, ele continua sendo um agente restrito, né? Então eu acho que ele continua sendo um agente restrito. Então, mesmo se um outro time quiser oferecer um contrato muito alto para ele, o Nets tem a opção de cobrir a oferta, o que provavelmente vai fazer. Mas, por ter aceitado esses contratos do Crabbe, principalmente do Crabbe, que é muito alto, mas o do Carroll também, por exemplo, o do Mozgov ainda, que é um contrato muito pesado, tem que ver se quando o time chegar lá ele vai ter condição de, sei lá, dar um contrato máximo pro Russell, né?
Exatamente. Porque provavelmente vai ter algum time com cap ligeiramente livre, vai fazer essa oferta, porque é um jogador muito bom, muito jovem. Então, eu acho que desde já o Nets tem que se preocupar com isso, né? Sinceramente, o time até pode ter gostado do jogo do Allen Crabbe, mas não é um jogador para ganhar o que ganha. Então, não sei, realmente não entendo porquê. Conseguiu forçar com que o Portland cobrisse essa oferta e tal, mas depois de buscar essa troca por ele, não sei se valia a pena. Exatamente pensando nesse sentido de ter cap no futuro pra... Se não for o D'Angelo Russell, se der pra... Se esse contrato não impactar a renovação do D'Angelo Russell, dava pra trazer um outro jogador melhor com esse dinheiro, né? Então, acho que o time tem que começar a pensar nisso. Mas de qualquer maneira o trabalho vem sendo feito corretamente lá em Brooklyn, né? A terra arrasada já está começando ali a dar os seus primeiros sinais de vida. Então, Ângelo, mais alguma coisa a acrescentar? Nada. Obrigado, Pedrão, por ter participado desse Brasquete de hoje e obrigado a todo mundo que está ouvindo. Então, assim como o Ângelo, agradeço nossos ouvintes dessa semana. Hoje tem bastante jogos, né? Hoje muitos times estão jogando. No caso, hoje, sexta-feira. Vamos ver aí se tem algum jogo bom, né? Não, jogo bom com certeza vai ter, é claro. Mas vamos ver aí se alguma surpresa nova aparece, né? E então, até a próxima semana. Time to say goodbye.